A tensão está no ar e os acontecimentos se aceleram em um ritmo alarmante. Enquanto o mundo observa, a Rússia enfrenta uma série de reveses que expõem sua vulnerabilidade, e a Ucrânia, mesmo sob pressão, demonstra resiliência e audácia. O que está por trás desses eventos explosivos? E como eles podem redefinir o futuro de uma guerra que já durou demais? Imagine uma exibição de força russa em território contestado, seguida por alertas em usinas nucleares, incêndios suspeitos e avanços inesperados das forças ucranianas dentro da própria Rússia. Não é cena de filme, é a realidade crua deste domingo, 24 de agosto, um dia que pode marcar um ponto de virada. As notícias não esperam, e cada detalhe aqui é crucial para entender o que vem pela frente. Os Estados Unidos acabam de dar um passo que Moscou temia e Kiev ansiava: a aprovação para a venda de mísseis M174B eram à Ucrânia, armas letais com alcance de até 450 quilômetros. O pacote, no valor de $850 milhões, será bancado principalmente pelos aliados europeus, que assim ganham não só influência militar, mas peso político na guerra. Segundo o Wall Street Journal, os mísseis devem chegar em 6 semanas, um prazo que pode mudar tudo. Esses não são armamentos comuns, são capazes de abater aeronaves, mísseis de cruzeiro, interceptar ogivas balísticas em fase terminal e até afundar navios. Velocidade: 3,5 Mach. Letalidade garantida. Mas há um detalhe crucial: cada uso desses mísseis pode exigir autorização direta do Pentágono. Fontes em Washington já sinalizam que haverá restrições. Enquanto isso, a Europa, ao financiar a operação, assegura seu lugar na mesa das decisões. Kiev recebe, de uma só vez, sistemas de defesa aérea e mísseis terra-ar com alcance de 145 km, armas prontas para uso imediato. Por trás das cortinas, porém, há um jogo de interesses. Washington vem, silenciosamente, bloqueando ataques ucranianos em solo russo. Desde a primavera, o Pentágono impõe um procedimento secreto: qualquer lançamento de mísseis de longo alcance precisa da aprovação pessoal do secretário de Defesa dos Estados Unidos. Isso inclui os sistemas ataques americanos e até os Storm Shadow anglo-franceses, cuja orientação depende de dados americanos. A Ucrânia já tentou adentrar território russo, mas foi barrada. Quem arquitetou essa estratégia? É o Bryd Jacob, vice-secretário de Defesa e defensor ferrenho de priorizar a rivalidade com a China, mesmo que isso signifique reduzir compromissos em outras frentes. Sua influência já freou envios de armas a Kiev em julho, revertendo uma decisão anterior da administração Biden que permitia ataques ucranianos em solo russo. Enquanto isso, a Ucrânia comemora 34 anos de independência, uma data simbólica, mas amarga. Em 1991, o país se libertou da União Soviética, hoje, luta para não ser engolido pela Rússia. Apesar da guerra brutal, 80% dos ucranianos ainda acreditam na vitória, segundo pesquisa do Instituto Republicano Internacional. Metade tem certeza absoluta, 29% confiam parcialmente. Apenas 16% duvidam ou desistem. Mas o otimismo esmorece: 35% acham que a guerra pode durar de 1 a 2 anos, 24% apostam em menos de um ano. O mais preocupante? Cada vez mais pessoas, 12%, veem o conflito se estendendo por 5 anos ou mais, ou nunca terminando. A resposta ucraniana aos ataques russos tem sido implacável. Se Moscou avança em Sumy, as forças ucranianas aparecem em Kursk. Se a Rússia mira nas usinas de energia, a resposta vem com drones incendiários em refinarias. Ninguém está a salvo, e a justiça, para Kiev, é uma questão de tempo. Um exemplo disso foi a ação ousada da 129ª Brigada de Assalto, que hasteou a bandeira ucraniana em 2 aldeias russas, Gornal e Zeva, na região de Kursk. Um recado claro: as fronteiras impostas pelo Kremlin não são eternas, e a resistência não tem limites. Enquanto isso, a usina nuclear de Kursk volta a acender o alerta. Um drone kamikaze foi abatido perto das instalações, causando um incêndio que danificou um transformador. Embora a radiação esteja sob controle, o incidente é um sinal vermelho: a infraestrutura crítica russa está sob ameaça constante. A usina opera com capacidade reduzida, e o risco de novos ataques persiste. Os alvos não param por aí. Na região de Leningrado, um incêndio atingiu o terminal de Novatek, gigante do gás, após a queda de fragmentos de drones. Autoridades garantem que não houve vítimas nem danos aos tanques de combustível, mas o padrão é claro:
a indústria russa está sob cerco. Em Samara, uma refinaria de petróleo foi atingida. Na noite de domingo, mais de 150 drones foram derrubados em 10 regiões russas, mas os estragos foram inevitáveis. Em São Petersburgo, o aeroporto de Pulkovo operou com restrições por quase um dia inteiro, com mais de 60 voos atrasados. E como se não bastasse, um incidente bizarro abalou Erevan, capital da Armênia. Uma aeronave militar russa, provavelmente um MiG, colidiu contra um poste metálico na rua Arshakuniates, às 2h15 da madrugada. O piloto, em manobra desastrada, ainda arrancou um muro antes de parar. Por sorte, não houve feridos, mas a área foi isolada. As perguntas são muitas. O que um caça russo fazia no centro de Erevan? Seria uma retaliação às manifestações contra a base militar russa em Gyumri, onde protestos exigiam a saída imediata das tropas? O partido Voimi Respublikia liderou os atos, com faixas denunciando a ocupação e gritos de fora, fascistas. A guerra não é mais um conflito localizado, é um incêndio que se alastra, com consequências globais. Cada movimento agora pode ser decisivo. A Ucrânia resiste, a Rússia vacila, e o mundo assiste, sabendo que o próximo capítulo pode ser escrito a qualquer momento. A pergunta que fica é: até onde tudo isso pode chegar? E quem estará disposto a pagar o preço? Os manifestantes são claros: soldados russos, que chamam sem cerimônia de fascistas, não têm lugar na Armênia, nem mesmo sob o argumento de que Moscou os considera aliados. A escolha é cruel, ou a submissão política, ou o auxílio financeiro que sufoca qualquer soberania. E a Síria já sabe bem como isso funciona. A Rússia está prestes a inundar o país com dinheiro, não por generosidade, mas para selar seu controle absoluto sobre uma economia já asfixiada. A lira síria, agonizante, será ressuscitada por Moscou, mas a um custo devastador. Damasco e o Kremlin já fecharam um acordo: novas cédulas serão impressas, enquanto as antigas perderão 99% de seu valor, substituídas por notas com zeros cortados, como se apagar décadas de inflação e desespero fosse tão simples quanto riscar números de um papel. O que resta? Uma moeda que, mais do que nunca, carregará não apenas o rosto de Bashar al-Assad e de seu pai nas notas antigas, mas a marca inconfundível da dependência russa. Imagine a cena: há poucos anos, 50 libras sírias valiam $1. Hoje, são necessárias 10.000. As pessoas carregam maços de cédulas de 5.000 libras, a maior denominação, como se fossem pacotes de papel higiênico. Fora dos bancos, circulam cerca de 40 trilhões de libras em espécie, um montante que não representa riqueza, mas sim o colapso de um sistema. As autoridades sonham que as novas notas, impressas com tinta e selo russos, pelo menos lhes darão a ilusão de controle sobre esse caos. Coincidência ou não, o lançamento das cédulas reformatadas acontece justamente em setembro, às vésperas de uma transição política histórica. Pela primeira vez desde que a família Assad dominou o país, haverá eleições parlamentares. O simbolismo é brutal: o dinheiro dos sírios não será mais emitido por sua própria nação, mas por Moscou. Eis o retrato do novo tempo: uma democracia de fachada, uma economia refém e uma população que paga o preço, literal e figuradamente, pela sobrevivência de um regime. A Rússia não está salvando a Síria. Está comprando o que resta dela. E o mundo assiste, como sempre, enquanto as engrenagens da dependência giram sem pause. A pergunta que não quer calar é: até quando? Até quando os povos aceitarão que sua dignidade seja negociada em troca de cédulas impressas por potências estrangeiras? Até quando a ajuda será apenas outro nome para a dominação? A história não se repete, mas ecoa. E esse eco, hoje, soa como um alerta.